Boa noite, amigos. Bem-vindos a mais um episódio Ao Redor da Fogueira. Meu nome é Fred Gouveia. Para quem está aqui pela primeira vez, o Spirit Reflections é uma série contínua de conversas bilíngues em inglês e português sobre a jornada pessoal e espiritual dos entrevistados, as ferramentas que eles encontraram no caminho e como essas ferramentas formaram quem eles são e o trabalho que eles realizam hoje. A gente entrevista artistas, filósofos, cientistas e religiosos de todas as correntes. Então deixe aqui o seu like no canal do YouTube, se inscreva. Nós também estamos no Spotify, se você prefere só ouvir o podcast em áudio, então procure-nos lá, Spirit Reflections, e dê os 5 estrelas para que o algoritmo possa impulsionar essa mensagem que a gente quer trazer para as pessoas de consolo, esclarecimento, de beleza e de paz, através dessas reflexões espirituais que a gente tem ao redor dessa fogueira com convidados de todos os ramos e backgrounds. Minha convidada de hoje é a Cíntia France. Ela é fantástica, inclusive a gente tem aqui um workshop de constelação que nós vamos estar fazendo juntos, dia 21 de janeiro de 2023, vai ser online, a gente vai daqui a pouco colocar aqui na descrição mais detalhes se você quiser se inscrever e participar para conhecer. Mas antes disso, vamos apresentar a Cíntia. A Cíntia, ela estudou Interior Design, ela é artista plástica com exposições no Brasil, Portugal, Espanha e Estados Unidos, mas ela também acumula mais de 36 anos de experiências em cursos e atendimentos nas mais diversas áreas integrativas e sistêmicas. A sua experiência nessas duas áreas torna os seus atendimentos e cursos únicos, porque ela alia a constelação familiar e estelar. Estelar é algo que ela desenvolveu, que traz toda a tradição dos mapas astrais, mapa natal, astrologia. Ela vai explicar para a gente como que essa fusão acontece, além de terapia de essências florais e outras terapias que ela também domina. A Cíntia, ela atende presencialmente em Orlando, individualmente e em grupos. E além disso, ela incentiva que as pessoas de outros locais se reúnam, onde ela possa estar comandando dinâmicas de encontros, ensinando e orientando a uma nova visão sistêmica de vida, integrada a todas as áreas da vida. E esse trabalho terapêutico é essencial no processo de transformação e autoconhecimento de cada um de nós. Então, com isso, a gente vai conhecer um pouco mais da Cíntia hoje. Então, antes de a gente falar sobre constelação familiar e constelação estelar e como que esses dois sistemas se integram e caminham juntos, vamos antes conhecer a Cíntia. Então, Cíntia, boa noite, bem-vinda ao Redor da Fogueira. Nossa, eu estava assim ansiosa, na expectativa. Boa noite para todo mundo, obrigada de novo, Fred, pelo convite, pela oportunidade, né? Porque esse encontro que a gente faz, esses encontros, é uma oportunidade, né? É um prazer estar aqui contigo, Cíntia. A gente sempre aprende em cada episódio desse, então vamos lá, vamos conhecer mais da Cíntia, o ser humano, antes da terapeuta integrativa. Todo mundo pergunta isso para mim, né? Porque todo mundo tem um lampejo, um insight, um drama, né? Um momento ápice na vida em que algo aconteceu. Eu sempre digo, e as pessoas ficam meio, nossa, eu tive o privilégio já de nascer de pai e mãe, eles já estavam antenados com outras ideias e outras energias. Meu pai me deu, eu tinha 6 anos, 7 anos, uma pequena... uns livrinhos, um conjuntinho de livrinhos, que cada livrinho falava de um planeta diferente, e eu com 7 anos eu já sentava na janela e já olhava lá para cima e já ficava imaginando os planetas. A minha mãe, com 12 anos, ela me deu o livro da Blavatsky para ler, só para você ter ideia. Tá. Então você já foi iniciada desde cedo eu acho pelos que eu nasci pais. iniciada, E um né? lado mais místico, quer dizer, a grande Então, maioria tem aquele caminho mais católico, mais tradicional, não foi o seu caso. não foi o meu caso. Não é comum, eu sei que não é comum, mas é a minha história. Eu, com 12 anos, eu tive esse privilégio, minha mãe era uma devoradora de livros, então ela me introduziu a vários aspectos, Dom Juan, e o Castanheda, quer dizer, Castanheda, sim. na minha adolescência, eu tinha na minha mão, assim, era comum todos esses livros, então E não como é é que foi algo esse que... contato com a teosofia aos 12 anos? A gente ouvia, nós somos em 8 filhos, eu brincava sempre que não era uma família, era uma comunidade, né? A gente sentava tudo na mesa.
e tinham muitas brincadeiras, porque não é fácil você cuidar de 8 filhos, né? Sim. Então, eram 10 pessoas nas refeições. Então, eles tinham uma brincadeira muito interessante, uma brincadeira que hoje as pessoas devem olhar e devem pensar, mas que estranho, mas a gente pegava o dicionário, lia uma palavra engraçada, daí meu pai dizia, olha, então agora leia o significado, e a gente ficava com aquela brincadeira depois das refeições. Então, eu cresci dentro de uma enorme biblioteca familiar, né? Com acesso normal, a gente falava de vidas passadas, a gente falava de projeções astrais. Eu não lembro de nunca, nunca, apesar de ter sido criada dentro de uma família tradicional católica. Quando eu casei numa igreja católica. Eu não fui criada, nem eu, nem meus irmãos, dentro de uma estrutura convencional. Era sempre não convencional. A gente falava sobre tudo, sobre OVNIs, sobre o mundo quando chegaria, sobre os papas que desapareceriam. Quer dizer, era normal Quer para dizer, mim. toda essa ciência iniciática, mística, milenar, que todas essas escolas que você mencionou existem, ao contrário de pessoas que talvez cresceram em ambientes mais convencionais e tiveram que fazer um movimento de saída para buscar, porque existia É. uma sede, uma fome que não estava sendo atendida. No seu caso, você não chegou a ter a fome e a sede, porque já estava ali sendo bem servido, digamos assim. Exatamente, eu estava sendo bem servida. Eu não tive esses movimentos. Claro que eu tive outros movimentos, Claro. né? E eu nasci com lápis e papel na mão. Né? Eu sou a segunda filha, quer dizer, eu desenhava, eu pintava, eu arrumava as coisinhas, eu decorava. Então, eu sempre brinco que eu tenho essa dupla personalidade, né? Eu sou terapeuta e sou artista. Né? Então, eu sempre, desde pequena, eu trabalhei com os dois aspectos. Não foi O meio nada que... visual, o é, sentido visual a conexão sua com a arte, né? com a arte, com a cor, né? Então, foi desenvolvendo, provavelmente, agora eu entendo, muita sensibilidade, a intuição, Sem né? dúvida. O ver além, né? E não ficar preso, né? A um contexto mais linear. Quer dizer, tudo isso ajudou, claro, que eu com 15 anos eu ganhei de aniversário um curso de fotografia, nos cursos que tinha câmera ainda naquela época, né? Você entrava na câmera para fazer a revelação, né, da Ia no dark foto, room, né? Com aquela luz com aquela vermelha, super luz, né, misterioso. pendurava as coisas. Então, eu sempre tive envolvida com isso, não foi nada assim diferente. Houveram outros momentos, inclusive, eu parei de pintar, daí eu fiquei só sendo a parte terapeuta, eu parei de fazer terapia, daí só quis Sim, pintar e fazer sim, foto. Eu precisei desses movimentos, né, sim. até integrar os dois e me sentir confortável de não ter dupla personalidade, vamos E dizer um assim. dos movimentos, digamos assim, que você fez foi o que muitos de nós fazemos, é sair do nosso país de origem e emigrar para um outro. Você está na Flórida, né? Então conta como é que foi também esse movimento. Eu acho que com a educação que eu tive, essa coisa do pertencimento, de pertencer à civilização humana, já era uma coisa muito natural. Os meus pais já diziam, né, vai para o mundo. É, é, eles sempre mudaram muito, mudaram de casa, mudaram de cidade. Eu tenho irmãos que nasceram no Rio Grande do Sul, outros nasceram, eu sou do Paraná, outros nasceram em São Paulo. Então, sempre houve esse movimento, né? Não é nada assim. Família nômade, cigana. Na verdade, da família do meu pai, eles são mesmo, né, de Sevilha, de toda aquela região. Ah, que legal. Mas os Estados Unidos não é o primeiro país que eu vivo. Eu já vivi quase um ano na Espanha, Galícia, para ser exata, e Portugal, quase 3 anos. Então, os Estados Unidos é o quarto país que eu vivo. Né? Não é algo que, nossa, de repente aconteceu isso e eu vim para cá. Não, eu sempre achei Perfeito. que ia para fora. Eu sempre achei que precisava. E acho que é muito importante, porque a gente sai Sim, a daquela gente se maneira de conecta pensar. com sistemas e campos coletivos de outras partes e acaba aprendendo outras camadas, né? E abrir a percepção, né? É, Porque uma coisa é você ser criado numa cultura, outra é você isso, olhar outras culturas. Eu não estou falando de exato. viajar, eu estou falando de É, viver ali. Né? sem Você tem que dúvida. viver porque isso dá um gatilho.
você olha e diz, nossa, né? E parte de estudar constelação é a gente perceber o quanto que o filtro cultural influencia as nossas consciências de grupo e a repetir padrões herdados, né? Quer dizer, então quando você sai de várias e entra em outras, você consegue realmente expandir esse lado que é muito importante. É. E, Cíntia, você foi então impulsionada a sair do país por uma questão então profissional na arte, no interior design? Qual que foi assim a Para os motivação? Estados Unidos, eu me casei. Ah, Eu tá. era noiva lá, mesma situação que você tem o seu marido Exato. no No Brasil, né? Brasil. Eu tinha um noivo que, por acaso, era americano. E não era algo que eu tinha planejado ou premeditado vir para os Estados Unidos. Para dizer a verdade, nunca foi um lugar que eu quis. Nossa, tem gente que sonha, né? Vou conhecer isso. Eu estive na Europa várias vezes, morei lá e achava que voltaria para lá. Uhum. Então, mas aconteceu, e aquilo do universo acabou me trazendo para cá por alguma outra razão, né? E, e foi uma experiência muito mais forte e intensa estar aqui nos Estados Unidos, né? Eu vim casada, eu tive um relacionamento pequeno, curto, com o meu ex-marido, eu decidi largar Chicago e Indiana, naquela região onde eu estava, e vir para a Flórida, né, Uhum. e ver o que é que ia acontecer. Então, foi todo um movimento muito sagitariano e aquariano que eu vivi, né, que me trouxe muita coisa. Foi quando eu comecei a voltar a fazer aquilo que eu fazia, né, que eram as terapias, Uhum. unir isso à parte artística. Esse foi um movimento foi interessante isso. Um dia meu filho disse assim, mãe, por que você mantém 2 sites? Coloca tudo num só, porque pouca gente é tão interessante quanto você. É verdade. Daí, e porque eu sempre separava isso, né? Essa parte artística, essa parte terapêutica, essa parte artística, né? Eu ficava nessa divisão. Então, A gente tem essa tendência de compartimentalizar, né? não é? E os Estados Unidos ele me ajudou a integrar isso. Não só isso, muitas outras coisas, inclusive a nível do meu próprio trabalho, né? Foi um movimento mesmo integrativo que eu tive aqui nos Estados Sem Unidos. dúvida. Sou muito grata por esse movimento. É uma das coisas que eu estou aprendendo na constelação também. A gente tem que honrar todos os caminhos profissionais Todos que a os gente aspectos. trilhou ou que continua trilhando hoje para trazer o nosso inteiro ser, com todas as suas ramificações pessoais, emocionais, espirituais, identidade nacional e tal, inclusive profissional, para compor o trabalho na constelação que você desempenha. Está aqui o seu website, para quem está só É, ouvindo o nosso episódio, gente. Eu coloquei na descrição do vídeo o site da Cíntia. Lá vocês têm todos os canais de como faz para entrar em contato com ela, pelo isso. Instagram. Depois eu queria que você falasse um pouquinho, Cíntia, sobre a ATA, É, ATHA, Terapias Sistêmicas. a ATA foi um projeto, um sonho, assim. Eu fazia um trabalho normal, formal, né, Uhum, normal, e as pessoas me procuravam, gente que vinha do Brasil, outros clientes de lá, clientes indicados aqui, e eu estava tentando organizar os meus horários com o uhum, trabalho formal e os atendimentos, e estava bem sobrecarregada. Então, o que eu achei foi, como eu estou dentro de casa, e as pessoas me procuram por indicação, sim. e uma egrégora é algo muito forte, eu acho que eu vou criar um local, um espaço, onde os terapeutas holísticos e sistêmicos conseguem estar todos juntos, integrados e reunidos. Um ponto de encontro, uma plataforma, né? Um É, como, fórum. não é uma associação, mas Uhum, era um grupo, né? Um sim, grupo associado, que todos eram independentes, mas era um lugar que se poderia encontrar várias áreas bacana, integrativas e alternativas, né? bacana. Então, depois veio a pandemia, tudo, né, em 2019, enfim, no final de 2019. Mas eu fazia uma vez por mês o café holístico, então a gente ia num bar, num lugar gostoso, e um dos terapeutas sempre fazia uma palestra gratuita, era tudo gratuito, né, com a intenção mesmo de dar um pouquinho de alimento
para quem está buscando algo. Eu reconheço que eu tive o privilégio de nascer e ser educada com esses valores, mas não é todo mundo que é assim. E às vezes as pessoas passam por coisas até um pouco dramáticas, até tomar consciência, ou ter um Sim, chacoalhão, né, aquilo que, né, ou ter um grande insight na vida que vai fazer aquele divisor de águas, né? sim, Nossa, eu tive o privilégio de não ter passado por sim. isso. Então eu acho sempre que poder oferecer É, esse alimento, né, emocional e é espiritual. não só um alimento a nível intelectual para esclarecer as pessoas que estão buscando algo nesse ramo, né? Mas também o fator comunidade, as pessoas se Sim. sentirem pertencentes de um grupo de intenções parecidas e dali derivar também um alimento para a Uhum, alma, né? E na uhum. pandemia a gente viu o quanto isso foi essencial É, durante as quarentenas, os lockdowns, quanto que a gente precisou desses grupos de apoio e é. quanto a internet ajudou a proliferar os Nossa, muito. afins, as pessoas de afinidades a se reunirem online. É. Graças à pandemia, o Spirit Reflections também começou. Mas E, é verdade isso. A né? pandemia é o lado positivo da pandemia. Ela rompeu barreiras e aquilo que a gente estava protelando para integrar, que era uma tecnologia, o online, né? Essa integração das pessoas de uma maneira mais simples, ela trouxe isso. Trouxe. Exatamente. Inclusive, a gente, quando falar de constelação, a gente vai descrever um pouco da parte fenomenológica do que acontece e o quanto a gente percebe que a presença física não é necessária porque o fenômeno acontece não Uhum, localmente, né? uhum, Isso que é uhum. muito legal, que me É, impressionou. é. Falando nisso, a gente vai fazer, eu e a Cíntia vamos facilitar juntos um Isso. workshop de constelação familiar no dia 21 de janeiro, sábado, 2023, e a gente vai ser o dia inteiro, das 10 às 5, a gente convida vocês a se inscreverem, a gente tem vagas limitadas para aquelas pessoas que vão querer trazer alguma situação para constelar e mais Tá. vagas para as pessoas que quiserem só ser representantes. Mas vai ser um momento de muita troca, muito aprendizado. Então, se vocês têm interesse, mandem um e-mail para nós no info@spiritreflections.org, que quando a gente tiver o Uhum. formulário pronto, vocês vão ser os primeiros a receber o convite da vaga. Isso. Temos e uma pergunta, Cíntia, vamos agora então passar um pouquinho para o lado pro lado sistêmico, né? Um lado sistêmico. Quando você estava fazendo interior design como artista plástica e tal, em qual momento você falou, pera, eu quero começar a trabalhar nessa área de terapia sistêmica? Na verdade, é que você não tem idade, mas minha mãe comprava uma revista, chamava Planeta. Essa eu não É, lembro. é, não é da sua época mesmo, de fato, não. Mas era uma revista como se fosse aquela super interessante, Ah, tá. mas ela era mais voltada a essa parte, ufologia, Legal. coisas holísticas, integrativas, metafísicas, Nostradamus, era assim. Meu pai assinava essa revista. Então, era uma revista que estava ali, né, para qualquer um ler. E eu tinha uns 13 anos, mais ou menos, quando minha mãe me chamou e disse: Olha, veio esse baralhinho aqui de tarô, né, de Olha. brinde, sabe, pequenininho assim, de brinde, Sim, né? sim. Então, a gente sentou na mesa para começar a ver, para começar a trabalhar. Quer dizer, eu comecei a entrar nas áreas sistêmicas ali, né, com aquele baralhinho, que ele era Do bem tarô. pequenininho, que eram só os arcanos maiores, e eu sempre me interessei, talvez por causa da educação que eu tive, por outras vidas, aquilo que a gente sabe que acontece, que essa vida não pode ser só essa, aquilo que é o Exato, óbvio ululante, né? Que você diz, como é que eu estou aqui e só tem isso, né? Não, não exato. tem muito mais. Então, eu comecei a estudar numerologia, eu comecei uma série de coisas. Eu pintar e ser artista foi uma coisa simultânea, fazendo com um pé, eu fazia de uma coisa, com outro pé eu fazia outra coisa. Era assim. Não Perfeito. houve um momento, né? O que aconteceu foram situações pontuais do tipo por problemas pessoais, por separação, quando eu fui morar em Portugal, coisas assim, que eu fui ou colocando um pouco toda a minha atenção ou na parte artística ou na parte terapêutica. Os Estados Perfeito. Unidos, ele me reuniu, foi muito interessante isso, Houve essa porque fusão. então eu participei do Focus, né, em Fort Lauderdale, Sim.
eu fui indicada como artista, como fotógrafo, então mas faltava aquela parte terapêutica. Então foi aqui Uhum. que eu integrei os dois lados, né? Foi daí que eu Bacana. fiz curso de constelação, mas eu já tinha uma série de outros cursos, para Sim. psicologia. E depois do tarô, eu fazia na minha época, a pessoa vai rir, eu fazia mapa natal na mão. Os cálculos matemáticos eram na mão, porque a gente não tinha nem computador, não existia, as pessoas não tinham, as empresas tinham computador. E o mapa natal, só para quem eu estou na dúvida, mapa astral e mapa natal é a mesma É a coisa, mesma né? coisa. Tá. Natal é o dia que O nasceu, dia que você astral nasceu. porque astrológico está ligado ao sistema astrológico, né? O nome é assim. E é esse mapinha aqui, deixa eu ver aqui. Quem Isso. não sabe, isso é uma mandala, né? Então, aqui eu fui fazendo uma série de trabalhos e de estudos. Astrologia mitológica, astrologia psicológica, astrologia kármica, né? Eu fui fazendo porque era algo que me fascinava. Aliás, a astrologia ela é fascinante, né? Ela é Uhum. a mãe das ciências, né? Ela é, A mãe. inclusive, a mãe da constelação. A mãe Ela dessas veio antes. ciências, dos É, oráculos, sim, dessas portas para o mundo transcendental, metafísico, e pelo é. que eu ouço da sua história, parece ser mesmo a primeira porta sua, porque desde cedo você já estava lendo sobre os Lendo, pois planetas, é, né? Eu Muito lamento legal. muito não ter essa enciclopédiazinha pequenininha, porque e é uma coisa que eu nunca esqueci, você imagina, né. E uma coisa que eu lembrei, que a gente conversou, que me marcou bastante, que eu queria que você falasse um pouquinho a respeito, foi aquela questão da exclusão que a gente sente, a vários níveis, que eu achei muito interessante. É, é que, essa base da astrologia, ela é tão completa, apesar de ser abstrata, porque existem muitas linhas e porque também existem muitas interpretações Interpretações. por causa das exclusões que fizeram em relação a essa própria ciência, né? Você pegar lá na antiguidade, todos os médicos precisavam ser astrólogos, todos os reis precisavam ter o seu suporte no astrólogo, né? Os Sim, grandes pensadores, seja Sócrates, Ptolomeu, todos eles eram astrólogos, né? sim. Leonardo da Vinci, o maior gênio da humanidade, é astrólogo, né? Não tem como você fugir da primeira ciência que faz a gente olhar para cima. É, É ela que olha e diz assim: puxa vida, eu vim de algum lugar, né? exato. E não é, e tal como a constelação, eu entendo ela também como uma questão fenomenológica, ela não é uma questão de crença, eu acredito nela ou Não, não. É muito não, além disso, né? muito além disso. O cálculo dela é estritamente longitude e latitude, ele é matemático, né? Exato. E a leitura que se faz, quem faz uma astrologia, que eu não faço mais, astrologia tradicional, que é fazer uma leitura direitinho, tudo, ela vai olhar as repetições. A astrologia, ela é uma ciência que olha para as repetições. Né? Olha, o que aconteceu na Revolução Francesa, isso, isso, isso. Olha, o que aconteceu na bomba atômica era isso, isso, isso. Então, por causa das repetições e dos episódios, quem estuda consegue fazer determinadas analogias e fazer, então, Uhum. uma Quer dizer, interpretação. E identificar tendências astrais de planetas e posições que arquétipos, isso, marcaram arquétipos, né, que isso. marcaram alguns eventos na Terra e pela história, E a gente quando consegue estavam alinhados identificar. desse jeito, era a tendência que aconteciam eventos similares, né? Claro. E daí a gente pode ir para coisas óbvias e práticas, né? Só para dar um exemplo bem atual, para não ficar lá atrás, né, na história. Plutão entrou em Capricórnio em 2008. Antes dele entrar em aquele movimento, quando ele vem limpar aquilo que está errado e sujo. Então, normalmente, ele causa um rebuliço nas coisas que ele Um toca, rebuliço né? salutar. Claro. Por quê? Porque nós não somos perfeitos e estamos mesmo em evolução, ponto. Ele está saindo agora e vai entrar em março em Aquário, ou seja, a gente vai ter muita bagunça pela frente. Todos esses 20 anos que ele ficou em Capricórnio, basta lembrar, é só pegar o jornalzinho, porque daí a gente já tem internet, né? A gente teve a crise de 2008, a gente teve a visão diferente em relação às religiões, como elas se
apresentaram de maneira civil diferente, sejam as espíritas, as muçulmanas, não importa. Então, as organizações que são representadas por Capricórnio, elas borbulharam, os políticos, né, os países, isso tudo faz parte. Ferveu. Né, isso faz parte mesmo. Então, não adianta falar, isso não é mística. As pessoas, como foram muito com lavagem cerebral, elas acham que tem a ver com crença, você tem que ter fé. Não, isso são fatos. Né? E se você for um pouquinho lúcido, você vai perceber e fazer a ligação de uma coisa com a outra, né? E, Cíntia, quando você fala que, então, vai entrar em Aquário em março, o que diferencia esse movimento do que a gente tem tido até agora? Nós tivemos uma grande limpeza, que não acabou ainda, nas estruturas da nossa civilização. Vamos colocar assim, que ficam de uma forma simples. Então, religiões, política, instituições, né, humanas. Tudo isso foi mexido nos últimos 20 anos. Agora nós vamos entrar, Plutão entra em Aquário. O que vai acontecer? Aquário simboliza o grupo, a comunidade. E é muito interessante como a gente começa já a ver, antes de Plutão entrar, movimentação de grupos querendo modificar os direitos humanos, a raça dessa com a raça daquela. Quer dizer, existe uma movimentação para reintegrar o coletivo de uma nova maneira. E nós vamos ter muitas crises. Por quê? Porque tem muita coisa por baixo do pano envolvida. Eu estou espirrando, então continua falando, por favor. Saúde. Obrigado. Quer dizer, eu entendi que de 2008 até agora foi mais um shake-up a nível institucional, agora a gente entra num shake-up mais a nível comunitário, comunitário. São os valores da comunidade. A Cristina faz uma pergunta muito interessante. Como que essa mudança afeta as pessoas de Aquário, especificamente? Tem alguma relação? Tem, porque você tem um Sol lá, você deve estar vivendo grandes transformações. Então, claro que todos nós temos os 12 planetas na nossa mandala. Né? Aquilo que eu mostrei aqui pertence aos 2. Algumas pessoas têm alguma ênfase num planeta e outras não. Né? Ela, provavelmente, para fazer essa pergunta, Cristina, ela deve ter o Sol em Aquário. Ou seja, a sua maneira de pensar e a sua percepção, ela vai se transformar completamente. Legal. Né? E como é que você traz essa camada estelar que você menciona com o trabalho de constelação? E se eu estiver pulando etapa aqui, me faz voltar para a gente chegar lá. Não, eu só vou fazer dar uma alinhavada aqui, porque você me perguntou da exclusão. Isso, acho muito importante esse tópico. Muito então, legal. Então, seria um mito da exclusão? Na verdade, nós somos um planeta de excluídos. Né? Primeiro que nós temos registrados na nossa memória celular de que nós somos os únicos no universo, e isso por milênios incutiram, porque eu entendo que era necessário para controlar mais o grupo, porque tinha, né, os plebeus, a plebe, né, e a realeza, né, o sistema feudal, os escravos, eu entendo isso porque fazia parte do processo evolutivo. Só que a gente fica um pouquinho acomodado nesse patamar, e a coisa começa a ferver, porque tem que mudar e sair dali. Se você a nível celular, a gente se sente excluído. Excluído. Então, são exclusões todas, desde que nós todos honramos os nossos antepassados quando a gente muda de um país para o outro. Você está honrando os seus, eu estou honrando os meus. Né? Por quê? Porque nós somos todos imigrantes. Certo? Na América, especificamente, só os índios eram nativos, isso porque a gente sabe, porque antes deles a gente não faz ideia de quem estava lá, né? Mas é assim. Então, esse sentimento ele fica mais evidente quando a gente sai e olha para uma comunidade da nossa cultura, no caso, a brasileira, que é a nossa cultura. Então, ela fica muito evidente, esse sentimento de orfandade. As pessoas ficam buscando e querendo se conectar com aquilo que tem a ver com elas. É claro que elas se perdem, muitas pessoas ficam na superfície, sem se aprofundar, né? Mas nós temos que olhar para a nossa exclusão e para a contínua exclusão
da nossa civilização em várias eras. Sim. Né? Não é algo, não adianta falar, a gente precisa excluir os sérvios daqui, ou a gente precisa excluir os africanos de algum lugar, ou a gente precisa excluir... Não, somos todos excluídos. Assim que a gente se sente, né? Você também, eu lembro que na conversa trouxe uma outra camada, como você falou no começo, a gente acha que a gente ainda é o único planeta habitado no universo, então a gente já se sente sozinho, excluído nesse nível. Mesmo que as pessoas sejam um pouco ignorantes, e ignorantes no sentido mesmo de ignorar a realidade, e achar que é normal você imaginar que num sistema universal de trilhões e trilhões de galáxias, só nós estamos aqui. Quer dizer, é o ápice da ignorância, né? Você olhar e falar assim, meu, você acredita mesmo nisso? Claro que não. Claro Mas que a está gente chegando... ainda domina a percepção geral de que, até que me prove um contrário, a nível maciçamente coletivo, eu me sinto sozinho no universo, né? Entre aspas. E é interessante isso, porque as pessoas elas se baseiam naquilo que é ilusório e falho, né? Não, mas não é provado cientificamente. Gente, a nossa ciência é muito restrita e limitada. Você não consegue nem curar o básico, né, de algumas coisas. Então, você olha, mas não é você negar o óbvio, né? Baseado naquilo que não se prova. Então... E da mesma forma, a morte, que a ciência não conseguiu comprovar que a morte não existe, então a morte existe, não existe nada além disso, então é uma exclusão que a gente ainda se sente, né? Na verdade, isso é mais um conceito religioso, né? Que foi incutido também por muitos anos e muitos anos. Quer dizer, ainda hoje, você assiste um filme no cinema, né? E quem morre é o bandido. E é muito patético isso, porque todos morrem, um bandido, mocinho, os filhos, né? As mães, os pais, as crianças, todos nós vamos morrer. O morrer não é o contrário de vida, o morrer é o contrário de nascimento. A vida, a gente não morre, ela não termina, né? Exato. E mesmo quem segue Jesus, ele falou, né? A vida é eterna. Exato, com né? certeza. Então, é uma questão só de percepção. E aí é que está o gatilho mágico para a gente, né? É mudar a percepção. E aí, como tem sido esse seu trabalho nas constelações? Vamos fazer a junção dessas duas ferramentas, o estelar com constelação. A gente pode ir no básico, gente, para falar sobre constelação a nível básico, mas vamos primeiro fazer a conversa da junção dos dois, e aí, se ficar perguntas, a gente vai para o introdutório. É assim, como eu tinha essa base, né, terapêutica toda anterior, eu comecei a perceber que quem vinha fazer uma constelação, eu tinha muito mais conteúdo da pessoa, muito mais informação, do que aquilo que conscientemente ela podia me trazer. Então, ela vinha, às vezes, com uma questão, que você sabe que tem uma questão, olha, eu já percebi que eu estou me relacionando sempre com o mesmo tipo de pessoa, ou qualquer outra, né? Não Sim, importa. carreira, saúde, os Eu pais, sempre tento um filhos. negócio e o negócio nunca dá certo, enfim. Eu venho com uma questão porque esse é o protocolo, né, da constelação. E eu comecei a perceber, quando a pessoa vinha uma vez e às vezes não estava, né, compreendendo bem a movimentação, ou permitindo essa movimentação, que quando eu olhava o mapa natal da pessoa, esse mapa me traz a informação daquilo que a pessoa está vindo fazer nessa vida, de uma forma mais clara. Então, eu vejo onde está a maior resistência dela e o maior ponto de liberação. E eu fui, nesses últimos 4 anos, fazendo esse treinamento, que, na verdade, foi algo assim, eu busquei algo que eu já fazia há trocentos anos, né, com uma abordagem nova, que é da constelação. E eu tenho certeza absoluta, a constelação ela é uma das melhores ferramentas para se fechar o passado, e ela é a primeira de uma série que vai ainda aparecer.
Com Porque tem, certeza. porque tem gente que diz, não, a constelação é a última, não, ela é a primeira de uma nova visão e de uma nova De uma percepção. nova safra e geração de ferramentas fenomenológicas que não Isso. dependem de Você crenças. fala melhor esse É nome, grande essa palavra, né, gente? do que eu. Ela não depende de crença, porque você tem a experiência com Isso, sensações, emoções, sentimentos que são inegáveis, né? A pessoa é. está lá tendo a experiência. E eu acho que é muito interessante. Eu fiz, inclusive, uma sessão contigo, eu adorei, porque traz para o facilitador, que seria você, o terapeuta, Uhum. maior riqueza de base para poder direcionar os movimentos da constelação, porque uma das coisas mais desafiadoras para o constelador que está de frente de um cliente ou diante de um grupo é o incerto, o desconhecido, que você simplesmente tem que confiar, esperar e sentir quais serão os próximos movimentos do campo. Mas é muito incerto às vezes, a gente fica nervoso às vezes. É, é assim, você faz uma constelação em grupo, você tem o feedback dos representantes que são mais leais e fidedignos do que o próprio cliente que está sendo constelado, claro. Sem Por dúvida. quê? Porque eles entraram no campo, né? E aquele campo é que mostra mesmo, e a pessoa vai sentir aquilo que tem que ser sentido. Então você não olha nem para quem está pedindo a constelação, você olha para quem está sendo, para quem está representando. Agora, quando Apresentando. você faz uma individual, fica uma coisa assim, ao invés de ficar longa a consulta, ela consegue ir direto ao ponto, porque você tira da pessoa o mecanismo de resistência ou de defesa que ela começa a ter como narrativa, Sim. A né? historinha que ela está A trazendo, historinha. né? Então, né? Eu tenho, vamos supor, uma suposição, uma pessoa tem lá um conflito, ela nasce para aprender a se relacionar, não importa muito o que ela viveu, qual é o resultado, mas ela traz isso como um ponto de reformulação mesmo no processo evolutivo dela. É interessante que se a pessoa chega e eu não tenho mapa, a pessoa vai falar assim, não, mas eu tenho isso porque o meu marido me bateu, ou porque eu vi meu pai bater na minha mãe, ou porque os homens na minha família não eram ativos, ou porque as mulheres eram muito mandonas, qualquer coisa do tipo. E se É a eu olho historinha isso, é a justificativa, né? narrativa, é. Então, o mapa ele me traz a integração que a alma buscou quando ela resolveu nascer, porque ela resolveu fazer algo aqui, né? Porque talvez as pessoas não saibam, mas o mapa astral ele é uma foto-retrato congelado do Da momento alma. do nosso nascimento no É, corpo, isso. que a nossa alma pediu. Nós Uhum. concordamos com esse programa, com esse roteiro, nós ajudamos a desenvolvê-lo, a elaborá-lo, junto com espíritos mais evoluídos, nossos guias e tal, e a gente mergulha no corpo para desempenhar esse contrato que a gente elaborou. E o mapa astral é uma representação visual dele, né? Eu sempre brinco que eu tenho o raio-x da alma. Eu falei, Isso. que você não adianta mentir para mim, porque eu estou vendo que não é isso. Então te ajuda a trazer maiores É, subsídios para é. fazer os Uma movimentos percepção sistêmicos, né? uma percepção diferente de si mesmo. É mais fácil quando uma pessoa, vamos pegar esse exemplo do relacionamento, quando eu digo, não, mas você nasceu para fazer esse trabalho. Se a pessoa começa a narrativa devagar, do tipo assim, mas o que eu fiz? Isso não importa, você já recebeu seu cartão verde quando você nasceu. É o que Sim. você vai fazer aqui no agora, né, com essa informação. O que é que você tem que fazer mesmo? Porque há muitos anos atrás, no século passado, eu trabalhei com terapias de vidas passadas, consciente. Então, eu percebia que as pessoas estavam mais preocupadas em se perder em detalhes da onde foi, o que eu fiz, como é que eu era, né, quem eu conheci, do que de fato ver a raiz de algum problema A que essência das precisava. lições, né? Exatamente, é. Mais a Então decoração eu do corto as ambiente. pernas, e digo: "Não, isso não é importante". E como é que você faz, Cíntia, na constelação, precisando saber da bagagem dos pais da pessoa, por exemplo, na constelação? Você sente também a necessidade de ter o mapa astral dos pais, por exemplo, Não, ou não é não, necessário? não é necessário. Nessa constelação, nessa consulta que eu criei, eu dei o nome de constelação estelar, Estelar. porque une, né, ao universo à sua família de origem familiar. Ela não necessita, você é uma alma que encarnou individualmente.
dentro de um sistema familiar e vai propiciar a você o aprendizado que você precisa. Exato, exato. Né? Quer dizer, o que se sobrepõe, então? Esse mapa individual ou a consciência de grupo da família que eu nasci? Na verdade, o que se sobrepõe é sempre o mapa individual, aquilo que mostra a pessoa. Quando a pessoa vem na consulta, ela ainda está emaranhada e fora do lugar. Ela está necessariamente ou no lugar do pai ou da mãe ou da criança, a criança está achando isso ou aquilo, Está numa ela está lá, ordem, está fora da ordem, né? isso, ela está ali, ela não está no lugar dela. O mapa mostra qual é o lugar dela. Entendi. Né? Porque o que a gente está dizendo é, às vezes, a preponderância de um lugar sistêmico que ela está fora da ordem está influenciando mais o livre-arbítrio dela do que necessariamente o ascendente, o sol, a lua ou a posição no mapa. Era isso que eu queria dizer. Se você enxerga momentos em que um cliente está muito mais emaranhado no campo familiar, a ponto que ele não consegue fazer os movimentos que no mapa dele estão indicando para ele fazer? É que, na verdade, eu não faço a leitura do mapa quando eu faço a leitura da constelação familiar. Quando O você faz o mapa é o atendimento... atendimento. O mapa é o meu instrumento de trabalho e eu oriento a pessoa e digo, não é isso que eu estou vendo aqui. Da Então, mesma forma que você não compartilha com um passageiro que entrar no seu avião a carta de voo. Você põe lá atrás, come aí um amendoim e tal, eu estou pilotando, eu sei a carta de voo. Seria mais ou menos essa mais ou analogia? menos isso. Ou até você vai num médico, o médico não pede para você fazer aquele monte, né, de resposta, tudo. Ele vai olhar para você e vai ver que você tem uma predisposição de alguma coisa ligada às doenças da família, blá, 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 né? É exatamente a mesma coisa. Eu não entro no contexto religioso, mesmo porque eu não pertenço a religião nenhuma. Eu brinco e digo, eu não sou religiosa aqui na Terra, né? Eu não pertenço a religião nenhuma. Humana, né? Então, mas eu respeito todas, porque é uma maneira da gente se comunicar com o divino, né? Então, Perfeito. cada um tem a sua, e a gente deveria agir assim com respeito a todas. Algumas são mais, ou vamos dizer, mais controladoras do que outras, né? Perfeito. Se a pessoa tem uma flexibilidade, está mesmo vivendo algum momento em que ela precisa de respostas mais lúcidas, claras, sem tanta maquiagem, né? Eu até falo para ela que eu estou vendo esse mecanismo de defesa dentro do mapa dela. Entendi. Se a pessoa vem e não me mostra interesse, eu simplesmente vou colocar isso de qualquer maneira dentro do sistema familiar dela, porque bate. Conecta, né? Então, um acaba respondendo o outro, né? A pessoa não precisa acreditar ou saber do mapa. O mapa é um instrumento valiosíssimo para você fazer uma constelação e você ter uma nova percepção mais rápida. Perfeito. Mas e para aquelas pessoas que nunca tiveram uma oportunidade de fazer uma constelação familiar em grupo, é muito interessante vocês fazerem a experiência, inclusive online. Claro que pessoalmente é o mais interessante, é o que você realmente se conecta de maneira mais profunda, mas eu venho estudando e me formando em constelação familiar só durante a pandemia e pós-pandemia. Ou seja, eu não tive ainda a oportunidade de fazer um workshop de constelação presencial como constelador. Como cliente, eu fiz vários antes. Mas tudo isso para dizer que o formato online, hoje mesmo a gente passou o dia inteiro fazendo constelação online, é fortíssimo. Você tem gente na Turquia, na Iugoslávia, no Brasil, em tudo quanto é lugar do mundo, e quando você abre o campo de uma pessoa que quer constelar uma situação, toda aquela família da pessoa vem à tona e o fenômeno das percepções, das sensações, eles acontecem aqui na sala de casa. E o grande, eu acho que pulo do gato é o facilitador saber direcionar os movimentos, porque tem tantas ramificações que ele pode conduzir os movimentos, mas num tempo limitado, né? Que depende muito também da receptividade do grupo de representantes, o quanto eles conhecem ou não conhecem de constelação, e o quanto o cliente
vai estar aberto e receptivo ao que está vindo à tona, porque a gente estava falando de narrativas e historinhas, eu já tive essa experiência algumas vezes de o cliente começar a resistir, começar a repelir o que estava vindo à tona. E aí, nesses pontos, o Bert fala assim, para. Ele parava. Acabou aqui. Na verdade, o Bert ele sabia mais do que ele falava e mostrava, né? Claro. E ele, com o know-how que ele tinha, tanto da parte religiosa, né, de ter ido num seminário, como da parte psicológica e psicanalítica, ele teve esse background, sim. Ele não falou, porque se já olhavam para ele meio torto, ele só com essa abordagem, imagina, ele falou demais, né? Exato. Mas ele, em vários momentos, ele fala da essência da alma, o que fazer, e quando ele percebe que a pessoa está... ele fecha a questão. Eu resisto muito a fazer atendimentos de alguém que não me procurou. O meu marido precisa de constelação. Por favor, faz. Me ajudou muito, mas ele que precisa fazer. Exato. Pode contar que vem não vai dar certo. Ele não absorve nem metade do conteúdo, não está pronto, né? O movimento tem que ser da pessoa. Agora, em relação ao online e o presencial, a única diferença é que é gostoso você trabalhar com pessoas. Sim, que é aquele calor humano, contato físico. Né? A nível de diagnóstico, não, é exatamente o mesmo. Sem dúvida. Um ou outro, não tem problema. E uma outra modalidade de constelação, pessoal, que é muito legal, é você colocar papéis, por exemplo, no chão, que representam lugares, pessoas, situações, doenças, e você precisa de uma orientação de como discernir diante de alguma conjuntura que você está tendo na vida, e você literalmente designa cada papel uma pessoa, situação, lugar, respira e pisa no papel. E é impressionante, você entra nas sensações, nos sentimentos, âncoras, exatamente. São as âncoras. São downloads que acontecem. Eu utilizo âncoras mais para fazer a transferência para outras gerações, mesmo porque eu tenho percebido que nessa transição de Plutão saindo de uma coisa geracional, que é para trabalhar com as organizações, e entrando numa coisa mais coletiva, ele está mexendo com gerações, naturalmente. Eu tenho percebido que tem muitas gerações envolvidas nas constelações que eu tenho feito. Muitas gerações, não é só avô, bisavô. Conexões. Não, estão ali conectados, o encadeamento se apresenta muito mais agora do que era antes. E eu acredito que é por causa desse movimento. Pessoal, se vocês tiverem perguntas, aqui é o momento de fazer. Se vocês estiverem assistindo isso gravado, digite em comentários, que depois a gente pode fazer uma segunda live só com perguntas e respostas. E eu queria, Cíntia, que a gente continuasse aqui o nosso assunto, mas já caminhando para o final, se a gente tem algum momento experiencial, vivencial, que a gente pode oferecer para as pessoas aqui hoje à noite. Olha, eu tenho me preocupado com essa, por causa do meu background, com essa nova consciência. As pessoas precisam despertar para uma consciência sistêmica. Eu sei que não é fácil, não é tranquilo a pessoa entender que ela está conectada com tudo, com o cosmos, com a vida, com todos os seres humanos, com todos os animais. A gente tem dificuldade, imagina, a gente briga com o vizinho e gosta de uma raça ou não, né? A gente está tão habituado com isso, então eu sei que não é tão fácil, mas eu tenho insistido nos meus encontros com os grupos, e a gente faz sempre como se fosse um exercíciozinho para liberar um pouco mais conscientemente a consciência sistêmica, que eu acho que ela ajuda muito. Então, aliás, pessoal, eu vou fazer um workshop no dia 28, mas vai ser presencial. De dezembro? Não, 28, né, 28 de janeiro, aqui em Orlando, né, na verdade em Celebration, mas é também das 10 às 5, e é para trabalhar com a nova consciência sistêmica. Eu vou mostrar como encontrar dentro do mapa o próprio Sol, que é a consciência, né, na astrologia,
e trabalhar com essa consciência de uma forma mais transparente. E vou Maravilha, fazer Cíntia. 2 ou 3 constelações. Maravilha, Cíntia. A Ângela Maria está pedindo o seu telefone. Ângela, eu estou colocando nos comentários aqui, o website da Cíntia tem todas as informações de como você Isso. pode entrar em contato com ela. Está aqui nos comentários, tá? E eu vou, então, para que a gente se prepare para esse momento, eu vou sair da tela, deixar você aqui à vontade em tela cheia. Eu vou pôr uma musiquinha de fundo para as pessoas entrarem Isso. no clima e você fica à vontade. Alguém tem Tá. mais alguma pergunta? Ó, eu quero ir. Olha, maravilha. Já tem gente para se inscrever. Maravilha, Cris. Isso. Então Lá no tá. meu site está o formulário, é só clicar no folder e vai entrar direto no formulário, tudo direitinho. Então, é um momento de exercício de despertar mais para uma consciência sistêmica, né? Isso, isso. Vamos respirando fundo. Esse é o momento em que a gente puxa um pouco da vida real, aqui, pro agora. Eu olho na minha frente uma forma geométrica. Olhe como você quiser essa forma. Pode ser um quadrado, um triângulo, um retângulo, um círculo. E dê a esse formato o peso que você quiser. Ali está concentrada a sua maneira de ver a vida. Respira fundo. Não importam suas religiões, não importam suas verdades. Ali está a maneira física de você olhar para si mesmo e para a vida. Respirando fundo. Mais uma vez. Agora coloque uma cor nesse formato. Nesse quadrado, nesse triângulo, coloque uma cor. Olhe para esse formato geométrico, para a cor que vocês deram e repitam. É dessa maneira que eu vejo você. É dessa maneira que eu me vejo. Respira fundo. Mais uma vez. Olhem para a forma geométrica e repitam. Agora eu estou pronto para me libertar dessas estruturas e assumir o meu lugar. Eu estou pronto para assumir o meu verdadeiro lugar. Respira fundo. Agora vocês vão deixar essa forma geométrica que vocês viram, que representa a consciência de vocês, começar a descolorir. A cor que vocês deram vai começar a desbotar muito. Desbotar, desbotar, desbotar. E conforme vai desbotando, ele vai diminuindo. Diminuindo, diminuindo, diminuindo de tamanho. Até se transformar num ponto. Respirem profundamente. E com as duas mãos, peguem esse ponto. Tragam para junto do coração.
E repitam: eu agora dou conta do que eu carreguei. É leve, é pequeno, já não me incomoda mais. Respira fundo, mais uma vez. Mais uma última vez. E olhem para cima. É noite aqui, é noite no Brasil, só olhem para cima. Olhem para cima e digam: estou em casa. Eu finalmente estou em casa. Voltando, em 3, 2, 1. Abrindo os olhos. Se vocês quiserem deixar algum recado, algum feedback. Obrigado, Cíntia. Imagina. Bem acolhedor se sentir em casa nesse mundão de Deus, esse universo maravilhoso. Bom, minha amiga, muito obrigado por estar aqui conosco, ao redor dessa fogueira, no Spirit Reflections, este sábado. Boas festas, já que a gente está aí no fim de ano. É isso. E dia 21 de janeiro de 2023, nós estaremos juntos online para esse workshop de constelação familiar. Então, se inscrevam. Se você ainda não segue a gente no Instagram e no YouTube, Spirit Reflections, segue lá, porque a gente também vai postar as informações nestes canais para vocês se inscreverem e estarem conosco. Bom? Fred, gratidão imensa pela essa oportunidade de compartilhar isso. É o que a gente tem a oferecer mesmo, você, o canal, as suas experiências, as minhas, as pessoas, né, que estão querendo receber, né, esse tipo de informação em nutrição, a todo mundo que assistiu, a todo mundo que acompanhou aqui, e quem vai assistir depois no gravado. Obrigada mesmo, boas festas para todo mundo, gratidão imensa. Muito obrigado, gente. Beijo grande. No próximo episódio, Ao Redor da Fogueira. Fiquem com Deus e até breve. Até.